E aí, pessoal, parece tempo, mas temos uma semana de Filipão. E Filipão e a sua forma de trabalhar já indica alguns caminhos. Nós vamos falar aqui sobre eleitos, sobre jogadores que evoluem, também sobre jogadores que devem perder um pouco de espaço. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, não esqueça, na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês, investimento de R$67. Entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. Gente, Luiz Felipe Scolari assumiu sexta passada, vocês vão lembrar, depois de um terrível momento do Grêmio. De lá para cá, 2 jogos. Empatou no Grenal, venceu o LDU fora de casa. Se o Grêmio tivesse feito grandes jogos, a gente estaria muito tranquilo. Mas o Grêmio foi mal no Grenal, podia ter perdido, e lá fez um jogo, lá contra a LDU no Equador, fez um jogo de se defender, um jogo diferente. Venceu num contra-ataque, numa bola, o que não nos dá ainda uma tranquilidade que nós vamos sair desse momento. Amanhã o Grêmio tem o Fluminense, nós vamos acompanhar. O Grêmio está treinando nesta manhã, vai viajar no meio da tarde e vai jogar amanhã contra o Fluminense, também sem treinamento, com papo, né? A gente chama treino de palestra, porque não tem o que fazer, a gente sabe dessa realidade. Mas Filipão aos poucos começa, principalmente pelas escalações e por algumas informações dos trabalhos, a se dedicar mais a alguns jogadores que vão e estão ganhando espaço interno. Essa é a realidade. E alguns que claramente começam a perder espaço. Eu vou citar aqui 4 jogadores que vão receber de Luiz Felipe Scolari um tratamento pelo indicativo dos primeiros jogos. Eles começam a receber um tratamento diferente do Filipão. O primeiro deles, o lateral direito Wanderson. Wanderson vai ganhar mais espaço. Segundo a primeira informação, deve ser o titular contra o Fluminense no início do jogo. Ou seja, Wanderson talvez seja um dos nomes que era uma necessidade do torcedor, mas que tem em Luiz Felipe também uma ideia de muito, muito futuro. O Filipão também adotou essa postura que todos os torcedores de alguma maneira já têm. Léo Pereira é o segundo nome que eu estou nomeando aqui. Nomeando é ótimo. É o segundo nome que eu estou colocando para a nossa avaliação. Léo Pereira não vai ser o titular absoluto do Grêmio quando todos os jogadores estiverem aí. Mas ele sempre vai jogar. O Filipão gosta desse modelo de jogador. Jogador brigador, jogador que tem intensidade, jogador que luta pela bola. O Meneghetti falou nos Donos da Bola, e no canal do YouTube dele, Léo Pereira é o 12º jogador do Filipão. E quem conhece o trabalho do Filipão sabe que ele tem isso. Ele tem alguns talismãs e me parece que Léo Pereira é o maior deles. Wanderson me parece que caminha para titularidade e Léo Pereira vai ser o talismã, o cara do 12º jogador, o cara que vai entrar nas roubadas, o cara que vai lutar todo o tempo, e ele tem essa característica. Fernando Henrique e Sarará foram outros 2 que eu separei nessa primeira análise. Porque Fernando Henrique foi titular lá, foi titular no Grenal, foi titular na LDU, foi bem nos 2 jogos e acho que entrou para não sair mais. E Sarará começa a receber muitos elogios e, de certa maneira, também vai fazer parte mais Sarará, Matheus Sarará, volante, que era da transição, que subiu, que não está mais jogando na transição, que fez essa partida há alguns minutos e que eu acho que vai começar a fazer parte de uma maneira geral, também como solução para o meio-campo, no caso para os volantes, ele que tem uma característica muito semelhante com o volante Thiago Santos, que todos no Grêmio esperam que volte o quanto antes. Aí a gente avança e vai a Jean-Pierre, que claramente entrou nas graças do treinador e, segundo o Filipão, e isso ele já disse oficialmente, passa por Jean-Pierre a solução do Grêmio. Então, interessante também a avaliação por Jean-Pierre, e Filipão vai colocar Jean-Pierre de uma maneira muito forte no time, acreditando nele, e nós, torcedores, vamos estar esperando muito que ele dê a solução
para os problemas, sobretudo de formação e de criação das jogadas. Lembrando, o Grêmio não procura mais um articulador, o Grêmio procura um box-to-box, é só olhar o último vídeo, e um número 9. E aí a gente chega em dois nomes, um especialmente, Filipão quer muito, mas as informações são de que ele está enfrentando uma dificuldade física, e esse nome é Churin. Filipão queria, aposta nele, só que ele tem um problema crônico, ele não está conseguindo jogar. E isso, de certa maneira, tira um pouco o espaço dele. Pinares é visto mais ou menos da mesma maneira, ninguém sabe o que pode dar Pinares. Então, ele também está num stand-by, assim, o que vai acontecer com Churin e com Pinares. E aí nós vamos para os jogadores que, de alguma maneira, vão começar a perder espaço. Um dos que eu acho que vão perder, eu acho que o Rafinha obrigatoriamente vai perder espaço, em razão do momento do Wanderson, e o outro é Diego Souza. Diego Souza, que inclusive está sendo citado, já falei, está sendo citado lá no Rio de Janeiro para tentar, o Vasco parece ter tentado ele, a gente já falou sobre isso em outros momentos. Mas Diego Souza também, por quê? Filipão quer um time intenso. Filipão vai pedir por um time que todos vão jogar atrás da linha da bola, todos vão lutar, todos vão correr, todos vão querer. E o Diego Souza não tem essa característica. O Diego Souza vai ser importante, por exemplo, quando precisar de uma bola de um time fechado, tu precisa de uma bola aérea lá para tentar vencer uma zaga fechada. Mas nesse conceito que o Filipão está montando, não me parece. E acho que esses dois começam a perder espaço. Outros, como o Luiz Fernando, já perdeu o espaço, e os jogadores que estão sendo dispensados a gente conhece e sabe, Paulo Vitor, Vitor Ferraz, a gente já está cansado de falar aí. Eu acho que é por aí. O Juan entrou e assumiu a condição de terceiro principal zagueiro do time principal, ou seja, o Paulo Miranda também caminhou um pouco para trás, e aí a gente tem no time principal os eleitos, os principais jogadores que vão ganhar um pouco mais de espaço, Wanderson, Léo Pereira, GPR, Fernando Henrique, Sarará. Dois que estão, que o Grêmio quer muito, mas que precisam dar respostas físicas, o Churinho e o Pinares, e alguns jogadores que começam a perder espaço, Rafinha, Diego Souza, Luiz Fernando, e os nomes que vocês conhecem. Eu quero citar também a atenção do Grêmio com relação ao time sub-20 e ao time de transição. Por quê? Transição ontem empatou com o Santos, mais uma vez fez um bom jogo. O time é bom, o time é bem montado lá. Agora o César Lopes está lá trabalhando, dando seguimento ao trabalho do Thiago Gomes. E ontem contou com dois jogadores muito conhecidos do torcedor. Vários conhecidos, mas dois especialmente. O Pedro Lucas e o Elias. E a atenção foi toda voltada para eles. O Grêmio quer muito a evolução desses meninos rápido, espera que eles deem tudo lá para serem solução também na parte de cima. Essa integração, transição profissional está melhor do que nunca esteve, em razão do Thiago Gomes ter ido profissional, a conversa é quase que instantânea. E isso, ontem todos viram Elias, todos viram Pedro Lucas no 0-0. Outro time que cresce na visão do Grêmio, que todos estão encantados, é o time sub-20, que voltou a vencer nessa semana, e é um time que está mostrando muitos talentos. Aí a gente pode destacar o Ronald e o Velasco, a dupla de volantes, o Cuiabano, lateral esquerdo, e agora crescendo muito o menino pequenininho, que joga de pé esquerdo, que fez, mais uma vez, marcou gols, é movediço, gosta de jogar de área a área, chamado Rubens. Ouvi maravilhas dele, eu tenho gostado dele nos jogos, acho um jogador muito interessante, joga o Léo Fenga pela esquerda e ele pela direita. E ele voando, andando, muito técnico. Interessante aí, claro que é muito cedo para o profissional, mas interessante a gente estar aqui também para valorizar. Porque aqui nós já citamos 6 nomes interessantes que estão no radar também do ambiente do Grêmio. Eu queria destacar principalmente também lá na transição o Tomás Luciano, lateral direito. Anotem esse nome aí. Anotem esse nome. Tomás Luciano. É um lateral direito alto, sabe fechar a linha defensiva e parece, se seguir nessa evolução, ser um jogador que a gente vai ouvir falar também, bastante. Principalmente se o Grêmio ali na frente abrir mão do Rafinha, vocês vão ver que vai ser Wanderson e Tomás Luciano os laterais do Grêmio para a próxima temporada.
podem apostar. Jogador de muita qualidade que está evoluindo muito lá no time de transição. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.